Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, professora Irene Pimentel, por ter aceito o convite da Associação Lusa Portugueses por Israel. Vou dizer algumas palavras acerca de si. A professora Irene Pimentel nasceu em Lisboa, estudou no Liceu Francês de Lisboa. A família paterna era proprietária do Laboratório Sanitas. Eu, como médica, achei interessante este aspecto. A prisão do pai de uma colega por ser comunista desperta-lhe o sentido político. Como viu, eu li mesmo muitas entrevistas suas. Vai para a Suíça estudar literatura comparada, mas o maio de 68 passa-se em Paris e é para lá que vai um ano. Volta a Portugal, onde está na reconstrução do Partido Comunista Português, mas em 78 inicia o seu percurso... Reconstruído, peço desculpa. Está cá o erro. Inicia o seu percurso cívico fora dos partidos políticos, integrando o movimento Não Apaguem a Memória. Licenciada em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, a sua atividade vai centrar-se na luta pelos direitos das mulheres, na história contemporânea de Portugal, concluindo o doutoramento sobre a Polícia Internacional de Defesa de Estado na Universidade Nova de Lisboa. Foi galardoada com o Prémio Pessoa em 2007. Em 2012 recebeu o Prémio Máxima de Literatura e foi condecorada com as insígnias de Chevalier de la Légion d'honneur française a 28 de maio de 2015. Vou citar apenas algumas obras: História da Oposição à Ditadura, Coragem em Tempo de Medo, Aristides de Sousa Mendes, Espiões em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, Judeus em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, O Comboio de Luxemburgo, o caso PIDE-DGS, Holocausto, o livro que nos traz hoje aqui. Como é que se passou da etapa da emigração forçada, embora com retenção de bens até ao final de 41, à industrialização do genocídio dos judeus após 1941? Como é que os aliados não intervieram nas deportações massivas, destruindo as linhas de caminho de ferro ou não bombardearam os crematórios, prioritariamente? O papel de Portugal. Temos connosco, com muita alegria, a professora Arcângela Conceição Catela, da Memo Shoah, associação que muito tem feito pela divulgação da memória do Holocausto, porque realmente isto tudo, diz muito bem, do Holocausto, muito perante alunos e tudo é muito importante, que envolve também professores. Quer fazer a primeira pergunta? Quero. A nossa convidada. É com muito prazer que estou aqui. Agradeço muito o vosso convite. Eu é que agradeço o convite. É sempre um prazer falar com a professora Irene Pimentel e, sobretudo, ouvi-la e lê-la. Este é um livro que já foi dito muitas vezes, fazia falta, porque eu acho que sistematiza aquilo que é os conceitos, os estudos. Há uma lacuna, porque é um tema que se fala muito hoje em dia, não é? Chega-se a qualquer livraria e nós encontramos livros sobre o Holocausto, desde literatura de ficção até estudos de facto científicos. O seu livro começa, e eu gostava que falasse sobre a questão do Tribunal de Nuremberg, que em 1945 vai definir o que é crime contra a humanidade e genocídio. Qual a importância que vê nessas definições que surgiram a partir do Tribunal de Nuremberg? Muito obrigada pela pergunta e já agora reafirmo o meu obrigado pelo convite. O Tribunal de Nuremberg, quanto a mim, foi fundamental. Aliás, penso que decorre do Tribunal de Nuremberg os direitos humanos. Portanto, a sociedade ligada aos direitos humanos, onde ainda hoje nos encontramos. E que se deve sempre fortalecer. Logo a seguir, a ONU, como sabe, fez a Declaração dos Direitos Humanos. O termo genocídio é um termo realmente novo, mas que foi elaborado durante a guerra ainda. Foi o Lemkin, que era um judeu polaco perseguido e exilado nos Estados Unidos, que tem a noção rapidamente que há ali um novo tipo de crime. E, portanto, devia haver um novo tipo de linguagem para definir esse crime. E é daí que vem o genocídio. Eu não vou aqui, portanto, dizer o que é considerado um genocídio, mas, basicamente, é o que foi o Holocausto.
Ou seja, um crime mundial de liquidação, assassinato de todos os judeus europeus que estavam na altura no espaço alemão. Evidentemente que os nazis não se ficariam por ali, se por acaso tivessem ganho a guerra. Aliás, falaremos de um episódio mais adiante, acho eu, que é muito interessante e que tem a ver também com Portugal e que mostra que não só o caminho para o Holocausto foi conduzido através de etapas, que todas elas podiam não ter ocorrido, porque as coisas não são deterministicamente portanto, conduzidas, mas que levaram de facto a essa criminalidade. E houve a necessidade também, quando se começou a pensar, e isso é pensado logo em final de 42, que o que se estava já a passar, o que se sabia naquele momento que estava a passar, não tinha antecedentes. Não tinha antecedentes na Primeira Guerra Mundial, não tinha antecedentes noutro tipo de acontecimento, a não ser justamente um genocídio que, aliás, vai servir muito também a Lemkin, que é o genocídio dos arménios. Quando se dá o Tribunal de Nuremberg, também há uma grande discussão. Para já, houve primeiro uma discussão muito grande se ia levar aquelas pessoas acusadas daqueles crimes, eu já vou dizer quais são, a tribunal. Porque inicialmente houve até a validade de pura e simplesmente serem executados, que é compreensível naquele momento. Mas depois percebeu-se que era muito importante como lição e também para a desnazificação da própria Alemanha e daqueles países que foram cúmplices da Alemanha e que também, portanto, ajudaram no crime do Holocausto, também era fundamental para um futuro. E nesse sentido é que eu acho que é muito importante o Tribunal de Nuremberg, e especialmente os novos crimes contra a humanidade, que não existiam. Havia crimes de guerra, mas o crime contra a humanidade. Depois, claro, há críticas também ao Tribunal de Nuremberg, no sentido em que estavam a punir elementos que tinham estado num regime, não é? E, portanto, que seria contrário ao Estado de Direito a criminalização a posteriori. Mas o problema também é que nunca tinha ocorrido crimes daquela qualidade. Quando a professora me diz, e não se ficavam por aí, lembro-me de uma parte no seu livro, em que aquela conferência de Himmler, em 4 de outubro de 43, quando ele diz, a 93 SS que estão na Assembleia, que eles não se iam ficar por ali, que depois da guerra, isso, a mim, a toda a gente, claro, depois da guerra ia continuar por todo o mundo. Exatamente. É uma coisa absolutamente avassaladora. Professora Irene, dê-me licença então que lhe pergunte, ou que lhe faça suscite algumas questões. Os nazis tinham a noção da enormidade que estavam a cometer. A marcha da morte e a destruição dos campos indicam isso, mas intrigou-me numa página que tem, em que fala do cuidado de exumar os corpos antes do advento da cremação. Eles exumam os corpos para os queimar e apagar, e isto ainda numa fase em que nem sequer havia ainda o Tribunal Internacional de Justiça, não havia a perspectiva deles irem perder a guerra, mas eles de alguma forma deviam pensar que isso iria acontecer, eles temiam o julgamento. Os nazis eram alemães, austríacos, dos Sudetas, desses países todos, e os seus cúmplices, que podiam ser ucranianos, dos países bálticos, tinham sido todos educados, ou religiosamente, não é? Ou, e agora para falar só na Alemanha, nos princípios kantianos. Aliás, o próprio Eichmann, no julgamento em Jerusalém, diz que sempre seguiu os princípios kantianos, que é extraordinário, para explicar porque é que tinha obedecido às ordens que vinham de cima.
Essa parte da exumação é muito interessante e está ligado a uma operação que se chama a Operação 2005, ou Zone d'Action de 2005, e que foi levada a cabo por um SS, um dirigente SS, que é o Blobel, que ficou incumbido justamente depois de já terem sido assassinados por tiros pelos Einsatzgruppen na Polónia e na própria União Soviética, e naquele momento o que é que se fazia? Enterrava-se. E já nesse período, ainda antes digamos, do Ciclone B ser cientificamente elaborado e as câmaras de gases dos crematórios, sobretudo em Auschwitz-Birkenau, serem construídos, o gás começou logo a ser utilizado, mas de facto a cremação não foi de imediato utilizada. Isto faz-nos pensar que, evidentemente, desde o primeiro minuto havia o propósito de esconder e a noção muito clara que o que estavam a levar a cabo era um crime absolutamente hediondo. Agora, claro, era um crime que eles depois, e o Himmler, nessa célebre portanto, encontro em 1943, diz mesmo: isto é terrível, o que nós temos que fazer, mas nós temos que fazer porque temos que defender o povo alemão, a raça pura ariana, que é uma invenção deles, e essa tem como principal inimigo os judeus. E se não formos nós a eliminá-los, mais tarde eles eliminam-nos a nós. Portanto, isto é sempre visto e defendido como se fosse uma legítima defesa. Também contra os comunistas, não é? E contra os judeus, sendo que para os nazis, os soviéticos tinham tudo, porque eram eslavos, uma raça inferior, muitos deles eram comunistas, claro, e muitos dos comunistas eram judeus, sendo que para eles, os dois, três, havia uma amálgama disto tudo. É absurdo hoje pensar nisso, mas isto levou uma quantidade de gente a pensar desta forma, porque não foram só os que levaram a cabo, os dirigentes, foram todos. E, portanto, realmente, a dado momento, eles perceberam que era melhor não deixar os cadáveres ali enterrados. Exumaram-nos nessa célebre operação e começaram a queimá-los. Aliás, o Blobel é o inventor de um sistema de cremação. E como é que foi? Foi através daquelas coisas, das linhas férreas de madeira que eles arrancavam do chão e começaram a queimá-los ali. E depois também se foram percebendo que não podiam, que aquilo não iria acompanhar o crime que queriam cometer, que seria... Não chegavam. Himmler disse mesmo, a dada altura foi a ordem dele, que no fim de 1942 os judeus dos países ocupados pela Alemanha deviam já ter sido todos mortos. É daí que depois também vem, mas isso é outra coisa, os campos da morte, primeiro os caminhonetes de gás, e depois, claro, as câmaras de gás. E a indústria com Tomsk. E a indústria, faziam exatamente a indústria, eles foram procurar o momento, o modelo taylorista industrial para matar seres humanos, para os destruir. No caso do Blobel, depois, isto era todo um processo também já industrial, porque não só queimavam, como depois os ossos ficam, depois eram introduzidos em máquinas que destruíam e depois eram colocados nos rios, enfim. Isto é terrível. Onde isto está bem mostrado é num filme que não pode ser um documentário, porque não existe isto em documentário, mas que é naquele filme que eu acho muito importante, que é o Saul. O Saul. Que eu acho que é um filme que talvez seja o que mais próximo retrata o processo do Holocausto. Porque ninguém tem acesso a ele, só os que morreram, não é? Os que foram mortos. Eu peço desculpa,
Quando eu estiver a falar demais, Não, professora, porque estas questões estão todas outras. encadeadas. Estávamos a falar então que a questão judaica foi sendo faseada ao longo do tempo pelo Estado nazi. Portanto, a última fase é de facto a fase do extermínio, não é? Mas houve um processo evolutivo e se calhar no início nem sequer se estava a pensar que iriam construir os campos da morte. Houve uma altura em que os nazis abriram inclusivamente as portas da Alemanha aos seus judeus, não é? E contactaram os Estados europeus e contactaram os Estados Unidos da América também. Gostava que falasse sobre a reação dos Estados europeus, a reação dos Estados Unidos da América face a esta possibilidade de receber naquela altura judeus nos seus países e em que condições é que deixavam os judeus saírem da Alemanha. É muito importante no processo do Holocausto saber a que período é que nos referimos. E a política antissemita nazi passa a ser diferente a partir de 1938. Até aí era a retirada do espaço público e das profissões, certas profissões da administração pública dos judeus, da Alemanha. E depois também da Áustria e, à medida que iam ocupando, evidentemente, os judeus dos países ocupados. Mas agora perdi-me um pouco. A questão dos Estados Unidos e e dos nesse Estados período, europeus não terem recebido, não abriram as suas fronteiras. E é isso que é curioso. A Alemanha nazi necessitava que os outros países abrissem as fronteiras, porque a partir de 1938 a política era nazificar a propriedade judaica, ficar com ela, não é? E fazer com que a maior parte dos judeus saíssem dos territórios alemães. Eles chamaram até um processo de imigração e tinham até organizações de imigração. Claro que é um processo de expulsão dos judeus dos territórios alemães. E nesse período, o que é que acontece? Na Europa, pelo menos, da Alemanha e da Áustria, os judeus começam a fugir para outros países ali à volta, França, Suíça, os vários países, Luxemburgo, Bélgica. E o que é que acontece? Esses países fecham as portas. A crise de 29 ainda não estava muito longínqua, ainda havia desemprego, ainda havia crise, enfim, e esses países todos europeus, para não falar depois também dos Estados Unidos, temeram várias coisas. Temeram que os judeus que entrassem lá, eles chamavam-lhe uma inundação de refugiados, que nós até podemos perceber, porque aqui há tempos tivemos uma chamada crise dos refugiados, não é? E tivemos também medo em certos países da tal inundação de refugiados. E esses países fecharam as portas. E todos fecharam. França, tanto que houve, convocada por Roosevelt, o presidente norte-americano, uma conferência para gerir justamente a conferência de avião, não é? Em França, para gerir a inundação dos judeus nos vários países. Eu estou aqui com aspas. E o que resultou dessa conferência foi os vistos. Foi uma quantidade de leis de fecho das fronteiras desses países, mas sobretudo, para os tempos atuais, os vistos, que é uma coisa com o Schengen, nós nem sabemos o que é. O passaporte já não é necessário, quanto mais, além do passaporte, o visto que tinha que ser dado para entrar em qualquer país. Sendo que o visto português era de trânsito, mas baseou-se, apesar de Portugal não ter estado na conferência de avião, baseou-se justamente nas leis dos países ali à volta, da Suécia, Suíça e a Holanda, pelo menos. Os Estados Unidos, evidentemente que tinham sempre uma atitude isolacionista e tinham cotas muito estritas, porque além de também recear os tais refugiados, a dada altura começaram a achar que dentro dos refugiados, ou entre os refugiados, podiam surgir nos Estados Unidos espiões nazis. Isso também na Inglaterra houve essa coisa, mas evidentemente foi mais a política isolacionista e uma política também antissemita, porque o antissemitismo existia nos Estados Unidos e não era tanto até a nível da administração, por exemplo, Roosevelt, era a nível geral. E a nível da população, ainda ontem eu vi uma manifestação nos Estados Unidos, ali em 38,
de pessoas que nem sequer estavam a dizer coisas nazis ou pró-nazis, mas a dizer, não queremos entrar na guerra, nós somos pacifistas, coisas assim. Esse antissemitismo, só porque, desculpe, Madalena, esse antissemitismo é um antissemitismo diferente do medieval, não é? Esse antissemitismo que aparece, o nazi, sim, que aparece nesta altura tem umas componentes diferentes, não? Desde logo tem uma componente racial. Há uma raça humana, mas os nazis instituíram aquela noção mal lida do darwinismo social, de que a vida é uma luta entre os mais fortes e os mais fracos e portanto, entre raças, a luta racial. Depois inventaram aquela raça ariana que viria da Índia, curiosamente do mesmo local de onde vinham os ciganos, mas isso é outra questão, podemos também falar, que é a grande ironia. E depois, claro, havia toda uma hierarquia de raças, sendo que para os nazis, os judeus pertenciam a uma raça, não lhes interessava a questão da religião ou da cultura ou da comunidade étnica judaica. Interessava é que para eles aquilo era uma raça e mais, era uma raça perigosíssima porque atingiria, se não fosse derrotada, a própria Alemanha nazi. Eu até diria mais que a comparação que eles faziam, também fizeram com ratos, na propaganda entre ratos e os judeus, foi mais até aquela comparação que nós hoje vivemos em tempos de pandemia, que é a comparação biológica. Ou seja, os judeus era como se fossem uma infecção, uma bactéria, ou mesmo um vírus. E o que é que se faz a um vírus? Extermina-se, porque senão somos nós a morrermos. E isto é que é terrível, e vem do século XIX. A Hannah Arendt tem uma explicação, há depois outras explicações, mas basicamente é no século XIX, muito ligada ao eugenismo, às teorias darwinistas, raciais, porque é aí, nesse momento, que começa. E que não tem a ver com o antissemitismo que sempre existiu, por exemplo, em Portugal ou na Itália, que era um antissemitismo com raiz cristã. Aquela velha ideia de Jesus Cristo, que foi morto, sendo que Jesus Cristo também era um judeu, não é? Mas depois foi morto pelo... Isso que a professora Irene acaba de dizer e que tem a ver com o antissemitismo aliado, também havia nos países aliados. Em todos. É muito nítido quando eu li que a descodificação do código Enigma é muito cedo, é em fevereiro de 41, portanto, os aliados, os ingleses sobretudo, né, o M16 e todos os derivados, eles conseguem saber o movimento dos comboios para leste e eles sabem já o que é que quer dizer aquilo e na realidade não fazem nada e tampouco dizem o que se passa na BBC porque temiam que as suas populações diminuíssem no esforço de guerra, sabendo que afinal o principal objetivo dos nazis estava a ser aniquilar aquela raça que eles próprios também não admiravam e daí que, afinal de contas, só depois no pós-guerra é que estes tais mensagens codificadas da Enigma vêm contribuir até para o julgamento de Nuremberg, porque sabem, na verdade, o que é que querem dizer as palavras. Deportação, que era tudo igual, evacuação, era tudo, correspondia à aniquilação. Professor Irene, eu gostava muito de saber, por exemplo, Primo Levi estava em Auschwitz quando os soviéticos chegaram, e não estava só ele, estavam mais alguns milhares de pessoas que não puderam seguir na Marcha da Morte 10 dias antes. Essa parte da história é melhor conhecida quando os arquivos soviéticos se tornam conhecidos em 91. E eu gostava muito de saber, professora Irene, se alguma vez viu, porque se eles têm acesso, se a professora Irene alguma vez esteve perto, eu gostava pessoalmente de ver, eu também. Ou menos de ver o aspecto que tenha uma coisa dessas. Claro, a minha resposta é não, então, infelizmente. E tenho também o problema de não saber a própria língua, mas digamos que muitos dos arquivos devem ser em alemão, porque foram recuperados eu acho pelos que a professora Irene já merece por tudo isto
visitar. Portanto, eu acho que Mas sabe, alguém nós vai conseguir. relativamente às duas, não foi questões, mas que eu acho que talvez seja interessante falar um pouco. É verdade que os serviços secretos britânicos, através da máquina Enigma, Sim. sobretudo eles conseguiram descobrir os códigos da Abwehr e da... De tudo, dos Mas, por aviões, exemplo, das dos SS não. Das SS não. Das SS não. Não. Porque a dada altura também os próprios SS se aperceberam que isso podia estar a Mas acontecer. eles mandavam muitos relatórios, né, para Berlim e, portanto, Mandavam, por exemplo, dos Einsatzgruppen, mandavam para Berlim, Isso. para o centro, e muitas vezes, eufemisticamente, nas mensagens se dizia a mercadoria, demos cabo da mercadoria, 40 peças, 1000 peças, e isso também demorou até os próprios decifradores e os que trabalharam as mensagens perceberem que o que estava a passar era outro nível do que eles conheciam, por exemplo, da Primeira Guerra. Perceberam que ali estava a passar qualquer coisa sem antecedentes. E também demorou um certo tempo até os próprios aliados. Churchill foi dos primeiros, evidentemente, a saber, e ele foi à BBC dizer mesmo, a dada altura, em 42, há aqui qualquer coisa que nunca aconteceu, uma barbaridade tremenda, mas pode-se dizer que daí até perceber o que é que estava a acontecer, bom, para perceber realmente só depois da guerra, não é? No final. Perceber, não acha que Jan Karski, quando chega finalmente a Londres, também Isso uma até é muito contribuição posterior. imensa. Isso Em é muito 42. posterior. Há, ao longo dos anos, vários casos. Há, inclusive, também um alemão, um nazi, que se apercebe que vai levar Ciclone B a um dos campos da morte e apercebe-se o que é que está a passar realmente e que diz isso a um sueco que encontra no comboio quando vai para Berlim. O Karski é um dos casos. Há também aqueles dos protocolos de Auschwitz, que são mais 43, 44, já de 2 húngaros, agora não me lembro se eram húngaros ou se eram sérvios, agora estou na dúvida. E permanentemente, quer o Vaticano, quer os Estados Unidos, quer o governo britânico, dizem sempre: não sigam porque eles têm a tendência para exagerar. E, portanto, e também não nos convém que a imprensa, que era censurada em período de guerra, divulgue o que está a passar, porque senão também isto... sabem que a gente lê. Exato, e não é só isso, sabem que nós lemos e, sobretudo, as próprias populações começam a temer ou a dizer, mas aquilo passa-se com os judeus, não é connosco, porque é aquela célula. Por isso também os aliados não foram logo bombardear, como lhes foi pedido, os campos, não é? Aliás, Karski e outros que saíram, conseguiram fugir de Auschwitz, que eram polacos, não foram para Birkenau, foram para Auschwitz I, justamente o que apelaram foi a bombardeamento das linhas férreas para pelo menos os comboios não entrarem. Mas aí também há que dizer alguns outros aspectos. Até 43, os aviões que pudessem bombardear, e era nos confins da Polónia, era a leste, não tinham autonomia suficiente antes da invasão da Sicília e da Itália. Em junho de 44, quando chegam a Roma. Que é o aspecto logístico da questão. E, por outro lado, evidentemente que os senhores que dirigiam a guerra, e pelo menos o Churchill sabe-se isso, porque ele debruçou-se sobre isso, ele considerou, não, o que nós temos que fazer é acabar com a guerra e, portanto, para salvar os judeus, é acabar com a guerra. E, portanto, todo o esforço deve ir para a guerra. É algo porque, evidentemente, que se tivessem sido bombardeadas as linhas férreas, e na altura não havia grande técnica, também, se calhar, bombardeavam, também isto tudo foi pensado. Não se pode só pensar que ninguém quis salvar. Agora, que é verdade, que não houve essa preocupação, isso é verdade. Ligada a essa surge uma outra questão, que tem a ver, após a Segunda Guerra, quando tudo termina, os judeus regressam à Polónia. Não lhes são entregues os seus bens e há inclusivamente massacres.
Ou seja, o antissemitismo permanece junto das populações. A história da Polónia é muito curioso porque a própria atualidade é porque não terminou aí, digamos, em Kielce, em 1946. Logo em 45 houve um massacre de judeus. Judeus, ou seja, aqueles sobreviventes ou familiares de pessoas que morreram, porque na Polónia havia 3 milhões de judeus, não é? Cerca de 3 milhões. E, evidentemente, toda a propriedade, todo o seu património, aliás, isso é muito bem visto no filme Shoah, do Lanzmann, em que ainda ele foi, na altura, entrevistar polacos e perguntar, mas esta casa, quem é que morou anteriormente? E percebe-se perfeitamente que aquilo foi uma casa apropriada e que tinha sido de judeus. Ora, com isto, depois também a Polónia fica do outro lado da cortina de ferro, como diz o Churchill. E evidentemente que a política soviética foi de nacionalizar. E nacionalizou toda a propriedade, mesmo aquela que não se sabia a quem pertencia. Portanto, pode-se dizer que a Polónia será talvez o único país da Europa que viveu todo esse processo que nunca devolveu património aos judeus. E é verdade também que houve, desde logo, uma quantidade de massacres. O de Kielce, acho que morreram 50 e tal pessoas. Eu estive lá no sítio, é uma coisa, era uma aldeiazinha, coisa impressionante como é que isso foi possível. E depois, ao longo dos anos, durante o regime ainda socialista, digamos, houve expulsões constantes de judeus e hoje praticamente não há judeus na Polónia. Houve, por exemplo, em 67, quando foi a Guerra dos 6 Dias, já tinha havido anteriormente. Depois, em 68, há umas manifestações e os judeus que ainda existiam são considerados sionistas e, portanto, os soviéticos não. E para chegarmos aos tempos de hoje, que é terrível, mas um historiador que avente ao estudo atitudes antissemitas e de colaboração com os nazis durante a ocupação da Polónia é neste momento criminalizado. Que é uma coisa terrível. Um país que pertence à União Europeia. Professora Irene, Pimentel, ainda falando de Itália e que chama um pouco mais a atenção para aquilo que disse há bocado, que o GSS tinha um estatuto verdadeiramente à parte. Quando, em julho, Vítor Emanuel assina o acordo com 43, 25 de julho de 43, no entanto, em setembro de 43, portanto, alguns meses depois, ainda parte um comboio de judeus italianos para Birkenau e ainda não estava o Saló República em ação, que eu posso imaginar que poderiam ter favorecido. Não, dá a impressão que mesmo assim seguem o que estavam a pensar. Digamos que o Holocausto na Itália começa com a invasão nazi da parte norte da Itália. Como sabe, antes de Vítor Emanuel, o general, que agora não me lembro do nome, assinar, que depois assinar a paz com os aliados do armistício, há a expulsão de Mussolini pelo grande Conselho Fascista, que era presidido até pelo rei Vítor Emanuel. E Mussolini foge, é preso primeiro, e os alemães, Scorzeni, fazem uma ação para o libertar, e é aí que ele depois funda a República de Saló, porque a Itália tinha sido sempre uma monarquia mesmo com o fascismo. E é nesse momento que se dá a colaboração entre o fascismo italiano de Saló, com todas as suas instituições, polícias, etc., com os nazis para as deportações. As deportações começam em Roma. E Roma está debaixo digamos, da pata alemã, não é? Portanto, há também um episódio terrível que é
quando se dá o armistício, havia já muitos judeus presos, ou porque eram antifascistas, ou devido às leis antissemitas italianas de 1938. E quando se dá a libertação, digamos, pelos aliados daquela parte toda até ao norte, eles são libertados, mas não são todos libertados de imediato. E, portanto, muitos deles, os de Roma, por exemplo, que depois vão até às fossas agora não me lembro do nome, não é Adriáticas, eu tenho aí. Da Croácia? Não, é mesmo a Itália, é a Itália. Mas é aí que são capturados ainda muitos nas prisões, mas que estavam ou nos campos de fascistas italianos, e são apanhados em rusgas os que estão em território da República de Saló e dominado pelos alemães. E é aí que esses, penso que o primeiro comboio vai em outubro de 43. Sim. Mas digamos, na República de Saló. Está a ver? Mesmo que ela ainda não esteja completamente implantada, o que está implantado, desde logo, é as SS, que são quem domina a estrutura nazi, que domina todas as deportações para os campos da morte. Eu ia introduzir agora o tema de Portugal. Portugal até 1938 foi um país de trânsito, não é? Mas depois a professora até menciona ali no seu livro que em 1942 a Alemanha nazi sonda Salazar para que não deixe sair mais judeus de Portugal. Portanto, esta boa vontade não é uma boa vontade, esconde o que é que se esconde por detrás desta vontade, que os judeus permaneçam e não consigam sair para os Estados Unidos. Já falámos nisso no início, ou seja, aquilo não ia ser só na Europa. Até 43, até início de 43, pode-se dizer, enfim, final de 42, todos pensavam, quer os nazis, quer os aliados, que a Alemanha podia ganhar a guerra. E esse episódio ocorre no verão de 1942. E é muito interessante, como eu há bocado disse, que em 38 a Alemanha nazi até necessitava que os outros países abrissem as portas para evacuarem os judeus que estavam em território alemão, aqui já se está noutra política. Ou seja, a partir da invasão da União Soviética em 22 de junho de 41, começam os assassinatos também polacos, mas também de judeus, e através dos Einsatzgruppen, na União Soviética, a funcionar. Também funcionaram na Polónia. E é nesse período de 42 que começa a haver uma política antissemita a mudar e que vai desembocar no genocídio, que eles chamaram a solução final da questão judaica, os próprios nazis. E ora, é nesse momento, finais de 41, os historiadores dividem-se entre quando é que foi decidido. Aquilo não foi uma decisão, foram várias decisões locais que depois o centro, Hitler e os SS, apoiaram. E é nesse momento que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a RSHA, a Central das Polícias Nazis, mandam para os diplomatas alemães em Lisboa essa pergunta: sondem o regime de Salazar para que, ao contrário porque em Portugal havia sempre uma política de trânsito. O que Salazar queria é que já que entram, que saiam rapidamente. E ao contrário dessa política de Salazar, nesse momento, a política da direção nazi, da chefia nazi, era não os expulsem para fora de Portugal, mantenham-nos aí em Portugal. Agora, o mais curioso é que isto nem sequer chegou aos ouvidos de Salazar, porque os próprios diplomatas alemães em Lisboa, quer o da polícia ligado às SS, quer os ligados ao Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, disseram nem sequer vale a pena sondar Salazar, porque ele nunca vai fazer isso. E explicam até melhor. Há um caso que até dizem, eles têm uma noção humanitária relativamente aos judeus, eles ainda não percebem, ou seja, dando a entender, só quando nós ganharmos a guerra, também os países neutrais vão entender o que é que realmente se deve fazer com os judeus.
mas neste momento o governo português ainda não está ao nível dos nazis de perceber que se tem de destruir todos os judeus. Até porque Portugal passava a ideia de que nós já tínhamos resolvido a nossa questão, não é? Isso pronto, foi ao longo dos anos em que há permanentemente esse argumento. Por exemplo, quando é para vir a tal inundação de judeus, nós não queremos, porque pensavam, e os nazis também pensavam isso, vamos inundar com judeus e o antissemitismo vai crescer nesses países, não é? Porque os antissemitas pensam nisso. Acham que é negativo. Onde há judeus há antissemitismo. E da parte portuguesa, de vários pessoas até do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e não só, dizem sempre, sim, nós não temos a questão judaica. Os nacionais sindicalistas disseram, já resolvemos no período da Inquisição, não é? Outros não vão tão longe e dizem, não temos essa questão, mas também não a queremos introduzir. E é muito interessante esta questão de 42, não só porque mostra, ao fim e ao cabo, estávamos numa ditadura, com algumas aproximações e semelhanças com o fascismo italiano e o nacionalsocialismo, mas havia, de facto, uma grande diferença. A questão do antissemitismo não fazia parte da ideologia salazarista. Ou seja, havia antissemitas, aqueles culturais, católicos, religiosos, mas a noção antissemita racial não existia aqui. E os nazis, o que queriam, de facto, era depois levar isto. Eles iam criar a nova ordem social. Primeiro era a Europa, era a União Europeia Nazi, ao fim e ao cabo que eles fizeram. E depois era o mundo todo. Portanto, a professora está a dizer que aqui não havia um antissemitismo racial, como aparentemente também não havia na Itália, porque eles fizeram, Mussolini fez campos, mas não de morte, fez de concentração, não fez de... Sim, morte. E então, há dois tipos de deportação na Itália fascista. A deportação política, digamos, que é maioritária, e que realmente foram para campos também de concentração e nas ilhas, e também de judeus, mas sobretudo judeus que eram antifascistas, é preciso ver. É verdade que as leis antissemitas na Itália foram sempre consideradas como um produto vindo do exterior alemão, através da aliança. E é verdade que também na Itália houve muitos judeus que se salvaram através do apoio de italianos. Claro que também houve antissemitas, isso evidentemente. Mas eu acho que é muito bom esse exemplo, que o antissemitismo religioso católico dos países da Europa do Sul é bastante parecido uns com os outros e distingue-se do alemão, do polaco e também, curiosamente, de França, porque a França era talvez dos países mais antissemitas desde o século XIX, e mesmo antes. Tenho uma questão mais complicada. A Igreja Católica e os nazis. Pio XII e os nazis. A questão da Red Line, do sistema de fuga nazi, que se sabe hoje que foi ajudado por elementos da Igreja Católica. Era uma questão que se queria comentar... Eu só posso falar muito brevemente, porque para já está tudo por fazer. Porque, como sabem, o Papa Francisco abriu em março, não é, de 2020, e depois veio a pandemia, não é? E, portanto, abriu e fechou, mas desta vez com uma coisa exterior. Biológico. Já tinha havido grupos de estudo com judeus e cristãos que analisaram, de certa forma, os arquivos. Mas também se sabia, e eles próprios disseram, porque fizeram um relatório desse grupo de estudos, que havia muita documentação que não estava a ser disponibilizada. Vamos ver agora o que é que acontece, não é? Já sabemos bastante sobre a atitude de Pio XII. Sabemos que ele argumentava que o Vaticano era neutro, como Salazar também dizia, não é? Ou outros, a Suíça. E, portanto, para salvarmos uma parte dos judeus, pelo menos italianos ou aqui que estão em Roma, nós temos que ser neutros e negociar permanentemente com os alemães. Depois, também, evidentemente, Pio XII
tinha estado na Alemanha e digamos que até simpatizava de uma certa forma com Organização. mas e com o nazismo, porque e é um conservador e é um antissemita. Claro que há historiadores que dizem, mas é um antissemitismo não racial, é aquele religioso, provavelmente. Depois há muita documentação que já se sabe, porque houve muitos pedidos de ajuda. Assim como os aliados souberam e sabiam já, e também Portugal e os governos no exílio, dos países ocupados no exílio, em final de 42 sabia-se o que é que já estava a acontecer. Não se sabia, até porque ainda faltava muito crime para ser cometido, não é? Infelizmente. Mas, digamos que Pio XII sabia muito bem, porque tinha os vários países católicos e os bispos a explicarem. Havia a Croácia, tinha um bispo católico e que também participou nas deportações ao lado dos nazis, e havia pedidos, quer das organizações judaicas, quer, olha, o Montini, o futuro João XXIII, há muita documentação dele a pedir para, pelo menos nos discursos, nas encíclicas, haver uma posição clara contra o nazismo e contra o antissemitismo e a perseguição aos judeus. Isso não aconteceu. De um modo geral, pode-se dizer que Pio XII não... e quando falava de massacres de guerra. Raramente especificava, mas há uma categoria de pessoas, e depois os ciganos também, a partir de determinada altura, isso ele nunca falou, nunca especificou. Depois, evidentemente, que ele teve algumas atitudes de ajuda e de proteção, mas, por exemplo, quando negociou com o Brasil a entrada de judeus desde que se convertessem ao catolicismo. Os órfãos, no período do pós-guerra, que tinham permanecido, cujos pais tinham sido mortos, não é? Ou tinham sido assassinados pelo nazismo, aí também a Igreja Católica, que tem aquela posição de batismo, que é fundamental, disse que eles pertenciam à Igreja Católica quando eram meninos judeus e que tinham sido roubados aos pais. Portanto, há aqui muitos aspectos. Pode-se dizer, em geral, que Pio XII esteve muito além do que podia ter feito, como Salazar, aliás, e como também outros dirigentes. Mas Pio XII estava muito bem informado. Não foi por falta de informação. Professor Irene, não respondi completamente, porque vamos agora esperar que abram outra vez. E isso que a professora Irene está a falar da posição de Pio XII sobre a posição que ele tomou, que ainda não é conhecida, e iremos conhecer talvez melhor agora com a abertura dos arquivos, mas também no seu livro vem um aspecto referido que eu não selecionei para as perguntas, mas que me intrigou bastante. A Igreja Católica, na altura em que os nazis ainda no princípio estão naquele programa K14 da eutanásia, T4 da eutanásia, que é o nome da rua, não é? Sim. Há uma pastoral católica que acaba com a chamada eutanásia que eles estavam a fazer e que incluía deficientes, crianças que os médicos tinham que referenciar porque havia crianças deficientes que tinham nascido, iam aos lares buscar judeus e que levavam... Aliás, a T4 inicialmente não se dirigiu contra os judeus, dirigiu-se contra aqueles que no seio da comunidade alemã nazi prejudicavam, ao fim e ao cabo, o Estado Social nazi, isto com muitas aspas, não é? Deveria sobreviver, deveria ser levado a cabo sem as bocas inúteis. E começaram a matar pessoas até da sua raça, na perspectiva deles, nazis, como é evidente. Sim, mas diga. Não, é isso, professor Irene. Acho extraordinário que a Igreja Católica tenha tido poder para fazer uma pastoral que acabou com um tipo de crime que acabou em parte, porque eles depois vão replicá-lo a leste. Creio que foi em agosto de 42.
Sim, que eu fiz o bispo ou o arcebispo de Münster faz homilias e depois diz a outros para haver homilias contra a eutanásia, porque a eutanásia é completamente contra a religião católica, digamos. Claro. Deus é que dá a vida e Deus é que tira, não é? Pronto. E porque não era uma eutanásia, não tem nada a ver com o que se discute aí e por outros lados. Por isso é que é tão difícil também gerir, porque há a eutanásia estatal levada a cabo pelos nazis. E quer dizer, e muitas vezes nós comparamos e ficamos assim um bocado, mas a eutanásia pode levar... Pronto, mas eu agora não quero entrar nisso. E o próprio Hitler percebeu que pelo menos a parte católica da sua comunidade nacional, os protestantes e os católicos, que estavam incomodados com aquilo e com uma tendência para se virarem contra o regime. E então realmente acabou com a Operação T4 e fez a outra operação, a T44, que ao fim e ao cabo se dirigiu já não contra os alemães, mas contra os polacos, que também eram de raça inferior, não é? E contra os judeus e, sobretudo, nos campos de concentração e não de morte, porque os de morte era só para matar, não é? Nos campos de concentração também foi introduzida a chamada eutanásia daqueles que já não eram produtivos. Havia aqueles que iriam para os campos de trabalho escravos, nazis, sobretudo judeus, não é? E havia depois os outros que estavam demasiado doentes, não serviam para nada e também estavam ali como bocas inúteis e, portanto, foi levado a cabo outra vez um processo de eutanásia. Observe, esse aspecto que falou há pouco das bocas inúteis fez-me fazer aqui uma ligação com aquilo que a indústria alemã também vai ganhar, porque há uma carta de Opner para Eichmann em que refere aqueles aspectos que bem sabe, mas em que há um ponto 4 em que ele diz que temos que tomar em atenção que a força de trabalho dos judeus é importante, porque eles custam ao campo em marcos, correspondia, eu fiz as contas, correspondia a €1, mas nós vendemos à indústria por 3 euros. Aliás, 6 marcos. no seio das SS, que depois até desenvolveram uma administração própria das SS, que geria os campos de concentração e os de morte, houve uma grande discussão, justamente porque havia uns que achavam, pura e simplesmente, deve-se exterminar, e outros que diziam, não, mas atenção, porque isto é uma força de trabalho, e escrava, era uma força de trabalho escrava, e durante um tempo pode ser utilizada como força de trabalho. Seriam também, acabavam por ser mortos. Aliás, eles, nessas discussões, eles dizem sempre, e é o próprio Heydrich que diz isso, há uma primeira seleção, porque eles viam todos em tempos de seleção, não é? Dos mais fortes, há uma primeira seleção daqueles que não se aguentam já e que estão doentes e depauperados nos campos, isto é campos de concentração, porque os campos da morte não é isto, os campos da morte é entrar, Treblinka, Birkenau, Sobibor, ir para um sítio diretamente ao gás. Nem sequer há tatuagem. Nem sequer há tatuagem. Portanto, não contam nada. Aliás, a parte importante que eu gostava que falasse, porque as pessoas associam sempre a tatuagem. Exatamente. Assim como os campos de concentração. Eu já, por várias vezes, tentei, mas é muito difícil, porque de facto, logo a seguir ao pós-guerra, a noção de campo de concentração foi amalgamada e não se distinguiu entre centros de morte. Os franceses, sobretudo a historiografia francesa, chama-lhe Centre de mise à mort, que em português é difícil de traduzir, que seria de administração da morte. Nem sequer, porque é mesmo de morte. Ou seja, eu digo centros de morte, porque eles dizem, não são campos, nem sequer têm só Birkenau, mas isto depois, porque há também muitas coisas diferentes, não é? Treblinka não tinha casamatas para os prisioneiros, portanto, eles entravam num sítio terrível que tinha a Cruz Vermelha, e eles entravam voluntariamente, respirando de alívio, finalmente vamos entrar num hospital,
E aquilo era um corredor que partia dali diretamente para as câmaras de gás. Eles saíam, sobretudo, de Varsóvia, do gueto. Os do gueto foi praticamente todo liquidado em Treblinka. Por isso é que... Exatamente. E eles até tiveram cuidado de inventarem, ou de fazerem um cenário com uma estação, como se aquilo fosse uma estação normal, fosse sempre uma coisa. Daí que quando nós vemos, quando vamos a algo... Mas há muita confusão, e só para dizer, essa confusão perdura, porque nós... E também tem a ver com o facto de Majdanek e Auschwitz serem campos mistos. Auschwitz, e quem já lá esteve, acho que esteve, não é? Sim, não sei se esteve, pois. Aí quando nós vamos lá, por isso é que é bom ir lá, não em qualquer idade, mas... E não com toda a gente. E não com toda a gente. Eu demorei algum tempo a ir. Aliás, o Auschwitz 1, que é aquele do Arbeit nach Befehl, e que é identificado como Auschwitz, pura e simplesmente, em que tudo se passa, não, é um campo de concentração. Também tinha câmaras de gás, mas não é um campo de extermínio. Depois há Monowitz, onde esteve o Primo Levi. Sabe que o Primo Levi teve várias sortes, entre aspas. Tanto que ele depois sobreviveu sempre com a culpabilidade do sobrevivente. E acabou por se suicidar ao não aguentar, ao achar que já não podia transmitir o que tinha vivido. Mas ele teve, primeiro, em 44, é um daqueles de Turim, não é? Que vai para vários campos até chegar a Auschwitz-Birkenau. Em Auschwitz-Birkenau era um jovem saudável, é enviado para Monowitz. Depois, em Monowitz, está doente e vai para o Revier com outros doentes, e foi a sorte dele porque não foi nas marchas da morte. Exatamente. E assistiu à chegada dos... Mas agora acho que interrompia. Não. Eu penso que a Madalena queria... Sim, ia dizer que... Quando nós vamos a Yad Vashem, justamente, tem aquele princípio tão bonito, todos terão um nome. Na verdade, não. Pois não. Eu vi que eles inventariaram até 2012, mas eles inventariam, sobretudo, a partir dos números das tatuagens. Exatamente. E há muitos que nem sequer, porque quem entrava em Birkenau, por exemplo... que não ia para Monowitz nem para Auschwitz 1, evidentemente que iam do comboio, aquelas fotografias que agora estão no Yad Vashem, não é? Sim. Que também são, digamos, manipuladas porque são encenadas pelos SS, mas aquelas pessoas que estão ali a seguir, que é mulheres e crianças e velhos, a seguir vão para as câmaras de gás. Professora Irene, eu vou agora fazer algumas notas finais, se me permite. Pois. Acho que já abusámos bastante da sua boa vontade. Este livro, Holocausto, é um instrumento de informação essencial sobre este terrível acontecimento que atingiu mortalmente a civilização europeia, amputando-a do povo judeu, aqui quase aniquilado. Traz uma investigação profunda sobre a Shoah, que a professora Irene bem diz que é preferível o termo ao Holocausto, e traz um aporte especial, o seu livro, para a compreensão do papel de Portugal, que a professora Arcângela falou, neste tempo histórico terrível e até agora único. Há pouco escrito sobre o aporte de o que é que significou Portugal nisto. Salazar permitiu que as instituições judaicas operassem em território português, sem dúvida. Os judeus chegaram e foram instalados em residências, não havia campos à espera, havia residências. Fixas. Fixas, com certeza. Residências fixas, mas poderia ter salvo judeus na diáspora, com documentos portugueses, e não o fez. Falei há pouco com o Dr. Roy, que disse, falou nos judeus holandeses, que eram 4 mil, que deviam ter sido salvos. A professora Irene Pimentel tem como heróis os cardeis com a vida para um ideal. Eu conhecia de longe, porque lia, mas agora vi e li bastante sobre si nos últimos tempos e concluí que, acima de tudo, é anti-totalitarismos. É uma mulher que podia ter apenas tocado piano e falado francês, mas optou por uma vida que foi vivendo mais incitada pelo coração do que impelida por interesses racionais.
Os judeus chamam a este conceito de incitação pelo coração, nessa o libo. Deles são exemplo aqueles que dão sem limite. E então, aquilo que lhe pedimos, professora Irene, é que continue o seu trabalho, incitada pelo seu coração, e continue a permitir que a sua tenda de reunião seja grande e nela caibam todos os que buscam o conhecimento e se incomodam e levantam sempre que vêm buscar alguém para a morte, mesmo que seja ainda e só o vizinho. Eu vi uma publicação sua sobre um livro que vai ser ainda publicado e que trata das mulheres judias que trocaram um flight, um voo, que naquela altura significava liberdade, por luta. O livro chamar-se-á, em português, A Luz dos Dias, a história não contada das resistentes lutadoras nos guetos de Hitler, em honra dessas mulheres e de si, pois eu sei, porque vi numa entrevista, que o período na história onde gostava de ter estado era a resistência francesa. Sim, e, portanto, mas isso era muito jovem quando gostei disso. Hoje não sei, porque se calhar tinha morrido ou tinha tido medo. Portanto, eu sei que a resistência francesa a apaixona e por isso lhe oferecemos um momento musical de hoje, que é o hino da resistência francesa. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada Muito eu. obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons qu'on horaires. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Oh, ouais, parti. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ana Marie. Ana Marie. Muito giro, muito bom. Nós somos mesmo de tradição ainda francesa. Ah, não é? completamente. Com certeza. Ainda agora foi a Comuna de Paris.